Oi, galerinha do quarto ano, tia Rosângela aqui mais uma vez com mais uma videoaula. Nosso conteúdo de hoje é encantador. Vocês vão adorar, porque ele é muito fácil de compreender. Sabe do que nós vamos falar hoje? De polígonos. Polígonos, o que são polígonos? Tia Rosângela, faz parte da geometria? Faz. É um conteúdo que também faz parte da geometria, certo? E essa é a nossa quinta videoaula. Pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia para a gente começar, tá bom? Lembrando que nós estamos no livro 2, ok, meus amores? Ok? Todo mundo atento? Então vamos começar. Polígonos. Quando você observa essa palavra polígonos, eu trouxe ele aqui junto com várias imagens. O que são polígonos? De onde é que vem? Polígonos, meus amores, são figuras geométricas planas que podem ser desenhadas com uma régua e cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Polígonos. Tenho aqui, ó, trouxe um polígono. Aqui eu tenho um quadrilátero, que também é um retângulo, né? Um retângulo todo formado por linhas retas. O seu contorno é todo com linhas retas que não se cruzam, certo? Ok? Deu para entender o conceito direitinho? Muito bem. Aí na página do livro de vocês nós temos vários polígonos. Mas polígono vem de quê? Gente, polígonos significa poli quer dizer muitos e gonos quer dizer ângulos. Polígonos também são figuras formadas por muitos ângulos. Tem muitos lados e muitos ângulos, como eu havia mostrado aqui para vocês. Nesse polígono aqui, nesse retângulo, nós temos 4 ângulos retos, que a gente já viu o ângulo na aula anterior. Lembra que a gente viu o ângulo reto, agudo, obtuso e raso? Pois é, nos polígonos também temos ângulos, certo? Temos aqui 4 ângulos retos. E os polígonos você não pode esquecer. São figuras planas formadas por linhas retas, que podem ser desenhadas com uma régua, certo? Muito bem, então. Aí nós temos vários polígonos e observe que todos eles são formados por linhas retas e fechadas. E outra coisa, não se cruzam. Mais uma característica. Polígono, figura formada por linha reta, que não se cruzam e nem são abertas. As linhas têm que ser fechadas, todo o contorno deve ser fechado, certo? Nos polígonos, nós podemos identificar os lados, que é o contorno do polígono, contorno da figura plana. Temos também o vértice, que é cada cantinho que forma o polígono. Temos também o ângulo interno, onde cada vértice, próximo a cada vértice, nós temos os ângulos internos. Podemos observar também a diagonal, dobrando o polígono, e os ângulos externos, certo? Mas, por enquanto, você deve lembrar apenas de 3 elementos: os lados, o vértice e o ângulo interno, ok? São os 3 elementos fundamentais de um polígono. Temos aí polígono e não polígono. Vamos lá. O que diferencia um polígono de um não polígono? Eu já falei, aquelas 3 características principais. Formado por linhas retas fechadas que não se cruzam, né? Não pode ter nenhuma parte arredondada. Todo tem que ser formado por linhas retas, tá bom? Então aqui nós temos, ó, em azul, vários polígonos. Observe que todos eles são formados por segmentos de retas que não se cruzam. E ali nós temos figuras, algumas que apesar de formadas por linhas retas, mas elas aparecem, ó, se cruzando. Quando se cruzam, não são polígonos. Quando tem linhas curvas, não são polígonos. Deu para perceber a diferença? Esse conteúdo é muito fácil, você vai entender rapidinho. Então vamos para frente.
Os polígonos, eles recebem uma classificação. De acordo com o quê? De acordo com o número de lados. Por exemplo, nós temos polígonos como o triângulo, que tem 3 lados. Isso mesmo, aqui é um polígono, um triângulo, que tem 3 lados e 3 ângulos, meus amores. Ó, cada cantinho temos também ângulos e cada pontinha representa um vértice, ok? Temos polígonos de 4 lados, que são os quadriláteros. Observe aqui, ó, tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Interessante, né? Então, aí nós podemos ver os triângulos, como eu já mostrei aqui, que são polígonos de 3 lados. Temos os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Temos os pentágonos. Pentágono vem de 5, isso mesmo, 5 lados. E temos os hexágonos, são polígonos de 6 lados. Nós não podemos esquecer. E eles recebem esses nomes justamente por conta da quantidade de lados, de vértices e de ângulos que eles têm. Que interessante, né? Estão entendendo direitinho? Então, além do hexágono, nós temos heptágonos, temos muitas outros polígonos. Isso vai variar essa denominação de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Certo? Vamos praticar. Vamos ver se você entendeu essa primeira parte, o que é um polígono e o que não é polígono. Aqui na letra A, marque com X a figura intrometida. Intrometida é que não faz parte daquele grupo. Então aqui eu tenho vários. Qual é a única figura diferente, meus amores? Primeiro, não tem linha reta. Segundo, se não tem linha reta, eu já sei que não é um polígono. Aí eu já posso observar na nossa última imagem. Eu tenho uma figura formada por linhas curvas. Lembrando que os polígonos são formados apenas por linhas retas, que eu posso desenhá-los utilizando uma régua. Se não tiver linha reta, não é um polígono, ok? Aí temos aqui na letra B. Ah, tia Rosângela, tá ali. Todos são polígonos que são formados por linhas retas? Não. Lembra daquela outra regrinha? Não podem ser linhas abertas. Aqui eu tenho linha aberta e no último desenho, além de estar aberta, ainda se cruza. Então, observando aí a letra B, qual é a única figura que é um polígono? Nossa terceira figura, ela lembra um polígono. Então, na letra A, a única que não é polígono é a última. E na letra B, a única que é um polígono está aqui, a terceira imagem. Foi fácil de identificar, né? Pois bem, então vamos para frente. No espaço abaixo, desenhe um pentágono, um quadrilátero e um hexágono. Aí está na página do livro de vocês, meus amores. Está na página 72. Temos aqui, nesse espaço, o que é um quadrilátero? A gente já viu, é uma figura de 4 lados. Você pode desenhar um quadrado, um retângulo, certo? Um losango, muitas outras. Então, aqui eu desenhei um quadrado, uma figura com 4 lados e 4 ângulos. Aqui, um pentágono é uma figura que tem 5 lados e 5 ângulos e também 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. E temos também aí o hexágono, uma figura com 6 lados. Temos aí quadrilátero, pentágono e hexágono, que você que está acompanhando aí, já pode ir fazendo logo aí no seu livro, tá bom? Vamos para frente então. Complete. Nós vamos completar esse quadro com os polígonos, com a quantidade de lados, ângulos internos e vértices. Observe que aqui no triângulo, tá aqui o nosso triângulo, nós temos quantos lados nesse triângulo? E aí? 1, 2, 3. Opa, já vou completar minha tabela lá. Quantos ângulos internos? 1, 2, 3. E quantos vértices? 1, 2, 3. Então, eu já completo a primeira linha da minha tabela. Agora vamos para o quadrilátero.
Trouxe agora aqui um quadrado. Um quadrado é um quadrilátero, né? Vamos contar quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4 também. E quantos vértices? Quantos cantinhos? 4 também. 1, 2, 3, 4. Ok? Temos aí o pentágono. Pentágono vem de 5. Um pentágono tem 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. E o hexágono, 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Então, a nossa tabela fica completa assim. Complete aí no livro de vocês. Eu sei que vocês estão acompanhando direitinho. E entendam por que tem essa quantidade, tá bom? Que regularidade é sugerida pelos números que você completou? O que você observa aí que tem de interessante, que vale ressaltar? Gente, observe que a quantidade de lados, a quantidade de ângulos internos e a quantidade de vértices são iguais ou diferentes? Isso mesmo, são iguais. Então, a regularidade é que em um polígono, o número de lados, de ângulos internos e de vértices são iguais. Essa é a regularidade. Eles têm a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de vértices. Olha que curiosidade interessante. Ok? Então, vamos para a seguinte. Observe. Com uma folha qualquer de papel, Lucas fez uma dobradura e construiu um esquadro. Um esquadro, gente, quem tem aí o transferidor, pode utilizar o transferidor para medir os ângulos. Eu fiz que nem Lucas, eu peguei uma folha de papel qualquer, aqui ó, você pode tirar uma folhinha do seu caderno e você vai dobrar. Você vai dobrar para ela ficar assim, certo? Depois você dobra no meio de novo. Dobrou o meio, o que é que eu formei? Um ângulo medidor, um esquadro de papel. Viram como é fácil? Na folhinha aí do seu caderno mesmo. Você pega a folhinha, dobra ao meio para ela ficar assim. E depois, bem aqui, dobra novamente. Formou o quê? Um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. E você pode utilizar esse esquadro de papel para fazer as medidas aqui nessas figuras, certo? Aí ele pergunta o seguinte, ó, esse cantinho aqui que indica o ângulo reto, viu? Tem que ficar bem feitinho, tá bom, gente? Vamos caprichar que é para você medir direitinho, certo? Agora faça um esquadro de papel como o de Lucas e descubra quais polígonos têm pelo menos um ângulo reto. Tia Rosângela vai medir aqui, você vai medir aí na sua casa, no seu livro, utilizando o seu esquadro. Você vai colocar, posicionar ele assim no cantinho, ó. Observe aqui na primeira figura. A figura, observou? Fechou, né? Então, aqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aqui, será que eu tenho mais um ângulo reto? Vejam só, quando eu colo aqui, fica espaço aqui embaixo. Então, aqui eu não tenho um ângulo reto. Aí você vai medindo. Aqui, apenas, nem todos esses polígonos têm ângulos retos, né? Alguns polígonos podem ter ângulos agudos ou obtusos. Nessa questão, as figuras 1 e a figura 3 têm ângulos retos que você pode comprovar utilizando o seu esquadro para medir. Mediu? Deu tudo certo aí? Ótimo! Então, vamos para frente, acompanhando direitinho. A geometria, a matemática, as figuras geométricas, elas fazem parte da matemática e alguns artistas brasileiros utilizam ela para ilustrar situações. Por exemplo, aqui no texto, a geometria nas obras de um artista brasileiro. Vamos acompanhar a leitura aqui com a tia. O artista plástico Fortunato Ernesto Neto nasceu na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Começou a pintar e desenhar na adolescência. Começou muito cedo, né? Caracterizada por um estilo geométrico, as pinturas que ele faz, suas obras retratam prédios, monumentos históricos, embarcações, garimpeiros,
fauna, flora, ribeirinhos da região e o cotidiano em geral. Por exemplo, a tela Ver o Peso retrata um importante ponto turístico da cidade de Belém, o mercado Ver o Peso. Ao pintar essa tela, Fortunato usou figuras geométricas, como predomínio do triângulo. Então, observe aqui que aparecem vários triângulos na pintura que ele fez. Suas obras tiveram influência de importantes artistas, como, por exemplo, Monet e Cézanne, no uso de cores fortes e de Pablo Picasso, no que se refere aos traços com linhas retas. Pablo Picasso, ele fazia vários desenhos, várias pinturas utilizando linhas retas, certo? No entanto, as obras de Fortunato foram desenvolvidas com identidade própria, caracterizada por uma variedade de cores fortes e contrastantes. Ou seja, quando você observa essa imagem, você vê que além das figuras geométricas estarem presentes como um todo, elas aparecem sempre com cores bem fortes. Observaram? E fica uma tela bem bacana, né? Bem bonita. Observe que esse artista, gente, ele é de Belém, ele nasceu em Belém, no Pará, né? Começou a pintar ainda na adolescência e as suas pinturas são obras como que ele mostra monumentos históricos, entre outros. Então, é uma imagem muito bonita, muito interessante e toda feita com figuras geométricas. Inclusive, você pode até construir também um desenho aí, onde aparece somente figuras geométricas e pintar assim, de forma bem colorida. Eu tenho certeza que vai ficar bem legal, ok? Observe aí, ó, o Mercado Ver o Peso, que é uma pintura dele feita em 2007, bastante figuras geométricas e uma característica marcante é a cor bem forte, né? Temos aqui também, observe outra obra de Fortunato, além dos triângulos, que outras figuras geométricas planas o artista representa. Aqui, que outras figuras geométricas você consegue visualizar aí, além dos triângulos? Olha que nós temos várias, mas tem umas que aparecem bem mais que as outras. Aí nós temos quadriláteros e pentágonos. Olha aqui, ó, um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura de 5 lados. Uma figura plana, um polígono de 5 lados. Muito bacana, não é? Pois bem, agora que a gente vocês já conheceram os polígonos, já sabem que são figuras formadas por linhas retas, eu quero que vocês convidem a mamãe, a vovó, o papai ou alguém que possa brincar com você e faça o jogo de tabuleiro sobre as figuras planas, sobre os polígonos, que está lá na página 74 e 75. É muito interessante, aí você vai aplicar o que você aprendeu sobre os polígonos. Ok, meus amores? Então, faça suas tarefas com capricho, que eu quero ver o seu sucesso. Um grande beijo, que seu dia seja maravilhoso e por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!